Olá, tudo bem para mais um Itigo Itie? Hoje vamos estudar, eu e você, nesse nosso encontro único, neste momento especial que nós abrimos esse canal para estarmos conectados e falando sobre hoje os 3 mistérios. Você já ouviu falar sobre os 3 mistérios? Oi, Giuseppe. Olá. Santiago. Tudo bem? Osdenkan, é isso? Não sei falar seu nome. Mas, enfim, obrigada. Estamos juntos agora, né? Para falar sobre os 3 mistérios. Então, quais são os 3 mistérios da nossa vida? São, primeiro mistério, os prazerosos. Segundo mistério, os dolorosos. E o terceiro mistério, os gloriosos. Então, se você parar para ver a vida de Jesus, você vai reconhecer os 3 mistérios. Então, o primeiro mistério, que é o prazeroso, é quando ele nasceu e se fez homem. Enquanto ele crescia e se formava a vida adulta, ele era filho de José, ele era carpinteiro, era filho de Maria, e esse período, esse intervalo de tempo de 30 anos, que foi a vida dele, foram os momentos prazerosos. Depois ele virou um andarilho durante 3 anos, ele percorreu, né, o mundo relacionado aonde era o campo de ação dele, o universo de atuação. Durante 3 anos ele foi um andarilho. Depois que ele foi um andarilho, aí ele entrou no segundo mistério, que são os dolorosos, ou seja, um momento da vida onde você vai resgatar o seu karma. No caso dele, não entra neste momento em discussão o processo da via sacra, crucificação, julgamento, prisão, traição. Isso fez parte do momento doloroso dele. Mas cada um de nós entramos num processo doloroso que está relacionado ao seu mérito, ao nível de necessidade que você precisa para passar para o terceiro mistério, que é o glorioso, são os gloriosos. Então, nós vivemos aqui para cumprirmos os 3 mistérios com o intuito, com a direção, com a intenção de chegarmos ao glorioso. Então, na vida de Jesus, ele disse isso, né? Ele disse isso. Você tem um intervalo de tempo, depois você tem a ação, o cumprimento da missão, depois você entra nos dolorosos, que seria o período do conflito. Pode ser uma doença, pode ser uma falência orgânica, pode ser uma falência financeira, pode ser uma falência familiar, como existem muitas pessoas que passam por esse segundo mistério doloroso, que é onde se perde tudo. Eu conheci uma vizinha minha que ela perdeu a família inteira num acidente, ficou só ela, a única sobrevivente. Então, foi um doloroso ao nível de perda familiar. Mas pode ser uma perda financeira, pode ser uma perda de... como fala? Às vezes você luta tanto por um sonho e quando ele se realiza não te levou a lugar nenhum. E aí você fica sem propósito de vida. Então também pode ser um momento doloroso com essa raiz. Agora, o importante, exatamente por isso que nós estamos nesse momento, é justamente para entender que, uma vez que você entendeu que em algum momento você vai entrar em conflito interno e externo, porque o conflito externo, ele sempre é um reflexo do conflito dentro. Então, se você resolve o conflito dentro, o sofrimento dentro, o doloroso dentro, fora desaparece. Ele não vai refletir o mundo. Vamos falar de uma outra forma. O mundo fora só reflete o que está dentro. Então, se você está num momento que você não gosta e o mundo fora está refletindo
exatamente o que te faz sofrer, o que te causa dor, o que te causa frustração, angústia, não importa qual é o sentimento que te gera desconforto psicoemocional e orgânico, tá? Não importa. Se você souber lidar com este momento doloroso, em algum momento, dependendo da velocidade com que você se relaciona com ele, no sentido de encontrar a resposta e a solução ou resolver a situação, mais rápido você vai entrar no terceiro mistério, que é o glorioso. Então, quando Jesus atravessou o doloroso, que foi o segundo mistério, e nesse doloroso ele sucumbiu, ele morreu, literalmente falando, ele morreu, mas ele se manteve firme, independente da morte do corpo, ele se manteve firme. E em 3 dias ele voltou e entrou para o terceiro mistério, que é o glorioso. Então, se você for pensar em termos de mistério da vida deste homem andarilho, deste judeu andarilho, você vai ver que o que ele deixou para o mundo foi a prova de que não importa onde você nasce, não importa o tipo de vida que você leva, porque ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu perseguido, ele foi criado às escondidas, ele foi um marceneiro junto com o pai dele, nada além disso. Depois ele foi um andarilho e depois ele foi preso, julgado, condenado e cumpriu a sentença por causa da época e nas condições da época. Mas em nenhum momento ele sucumbiu ao primeiro, que é o prazeroso, nem ao segundo, que é o doloroso, e com isso ele retornou em estado glorioso, para mostrar para você, para mim e para todos que isso é possível. E ele deu um testemunho no extremo, porque ele testemunhou pós-morte física, para provar que a morte física não existe. Isso é importante você saber. Isso é importante, cortar esse paradigma, né, da morte. Ele não é o único que fez isso, para que nós saibamos. Tem Babad. Babad é um avatar. Babad é um mestre imortal da Índia. Então tem o de Haidakhan e de Guragnath, né? Então, o Babad, contemporâneo agora, que viveu acho que nos anos 80, junto com todos nós, ele também fez isso. Quem sabe? Quantas pessoas se interessaram em procurar alguma coisa? Bom, você não pode procurar o que você não sabe, né? Que não existe. Mas, enfim, Babad tem uma história lindíssima para contar. Tanto que houve um momento que os cientistas foram lá para conhecer a imortalidade que Babad pregava, de a morte do corpo não existe. E aí foram cientistas lá para estudar a vida eterna do corpo. Mas Babad, quando ele estava explicando como que era o processo para esses cientistas, ele percebeu que os cientistas não estavam interessados na imortalidade. Eles queriam provar que a morte existia. Entendeu? A morte existia. Então, eles estavam lá para provar que a morte existia, que ele era uma fraude. Então, o que Babad fez? Falou, bom, se vocês querem provar que a morte existe, então eu vou provar para vocês que a morte existe. Então, se ela existe, morram. E ele morreu na frente deles. Então, cientificamente falando, ele foi constatado como morto. Ele estava morto. Então, cientificamente, ele estava morto, em óbito. Aí os discípulos todos choraram, falaram, nossa, Babad morreu durante a entrevista e tal. Passou uns dias, Babad volta. E os discípulos falaram, nossa, Babad, como isso? Ele falou, eles queriam provar que a morte existe, então a morte existe, deixam eles com a morte e que morram.
Mas a morte não existe. Mas eles não queriam saber isso, eles queriam provar que a morte existia. Então, realmente, a morte, cientificamente, ela existe. Mas a morte não existe porque ele estava lá, ele voltou. Depois de um óbito clínico, ele voltou e estava normal. Lá na frente, ele entrou em Maha Samadhi, mas por outro motivo. O mesmo motivo de Jesus. Né? Porque ele veio, assumiu um corpo, tirou todos os negativos kármicos dos discípulos, jogou no próprio corpo, e quando esse karma todo estava no corpo, que não tinha mais salvação, ele foi embora e deixou todo aquele karma negativo dentro daquele corpo que ele habitou para se manifestar entre nós. Eu estou dando só start sobre ângulos no ponto cego da visão que não está sendo aberto, está sendo dito. Essa é a minha proposta e eu estou cumprindo com a minha palavra. Eu estou dando perspectivas sobre realidades que estão em discussões. Mas eu não tenho nenhuma outra pretensão nesse momento além desta. São ângulos de situações que vivem sendo ditas, que já há mais de 2000 anos nós falamos sobre isso, mas observe, um homem, um judeu que nasceu, cresceu, cumpriu a sua missão, morreu e ressuscitou. Ressuscitou, né? Isso num sentido de ressurreição. Porque ressuscitar, você pega uma pessoa que tem uma parada cardíaca, você vai lá e ressuscita ela. Você faz um tai chi interior e você está se auto-ressuscitando. Porque se você não faz o tai chi interior, o seu corpo está se esgotando. E quando ele está se esgotando, o seu corpo está morrendo. Isso é mostrado, discutido em várias situações. Aquele anime que virou um longa do Samurai X, se você pegar o mangá mesmo, e a primeira versão do anime relacionado ao mangá, você vai ver que no final da vida, o Kenshin Himura, ele morre doente. E ele não tinha força nem para se mexer, nem para andar. Ele perdeu toda a vivacidade dele. E ele ficou muito doente e se manifestou no corpo. Então, teve cena, inclusive no longa, que a médica, né, que faz parte, né, do grupo do Kenshin, ela disse que as feridas do Kenshin eram muito profundas. E que ele tinha muitas feridas. Quando ela diz isso, ela está dizendo o quê? Que cada vez que ele luta, ele está morrendo. Porque ele está usando a energia dele para realizar aquela ação. Mas isso são informações subliminares dentro do longa do Kenshin. Mas está lá, pode rever as cenas e você vai ver. Toda vez que ele sai de uma luta, ele vence. Mas ele sai acabado. Ele sai rastejando. Ele não consegue nem ficar em pé. Ele vai, mas ele vai muito machucado, muito esgotado. Mas ele ganha. Por quê? Porque a força do espírito dele é muito grande. Mas o corpo tem um limite. Então, teve vários combates dele no primeiro filme, né, da franquia, no segundo e no terceiro, que ele sai carregado. Inclusive no terceiro, que é o fim da lenda, ele sai carregado do combate, todo machucado. E lá na frente, o personagem morre doente. E lá na frente, quando ele morre, que ele dá o último alento, ele volta a ser o menino que ele era, quando ele começou a jornada e mudaram o nome dele. Então, esses filmes, apesar de serem aparentemente para diversão de adolescente e criança, eles têm um conteúdo e passam uma verdade silenciosa, porque você tem que pescar.
Você tem que entender. A verdade, ela é passada dentro de histórias. E você tem que entender, você tem que pescar. Só que, às vezes, né, você nunca ouviu falar que o mestre ensina o discípulo a pescar o peixe, mas não dá o peixe pronto para ele comer? Ele está dizendo isso. Só que, às vezes, para a nossa mente caucasiana, nós precisamos de algumas informações para termos conteúdo o suficiente para podermos pescar esses peixes que são constantemente, né, servidos nos filmes chineses, japoneses. Ok? É muita informação nesses filmes. Esse filme, O Indomável, que é uma produção chinesa riquíssima e belíssima, tanto de cenário como figurino, e que tem dois personagens antagônicos, né? Que um é o Indomável e o outro que é o antagônico dele, que faz o perfil do certinho, do justo, né? Do correto, do Caxias. E o outro que é irreverente. Então, esses dois personagens, na trajetória de toda a história, é passado muito conteúdo, muita informação preciosa sobre a realidade chinesa, tanto de medicina, como de tratamento através da musicoterapia, através do papel vermelho escrito com tinta papel amarelo escrito com tinta vermelha. Então, tudo isso faz parte da realidade, né, da medicina tradicional chinesa, da arte marcial chinesa e do Tao. Ok? Então, obrigada pela sua atenção. Espero que eu tenha esclarecido e dado um bom start em você sobre os 3 mistérios. Mas para aprofundar, eu aconselho você a fazer os nossos cursos. Nós temos cursos de capacitação, nós temos cursos profissionalizantes, nós temos cursos de especialização, temos defesa pessoal para pessoas que são introvertidas, que são pessoas tímidas, justamente para desenvolver a ousadia, porque o mercado hoje ele é muito ousado e precisa de empreendedores e profissionais ousados para fazer um discurso, para se colocar, para expor uma ideia. E se você tem dificuldade, eu aconselho você a fazer o nosso curso de defesa pessoal. Entre em contato comigo, deixa seu e-mail, que aí eu te dou um retorno. Temos também formação de atletas de nível internacional com patrocinador. Então, nós já formamos muitos atletas, medalhistas internacionais com patrocinadores, incluindo crianças, né, virtuosas, carentes, que também em 6 meses deu um salto quântico para um atleta virtuoso, medalhista internacional, tá? Então, tudo esse é o nosso trabalho. E temos sessões, temos consultas, tratamentos. O que você precisar. Como trabalhar a dieta, que é fundamental em todos os processos. Nós temos o Hot Diet, que é um manual que eu lancei. E se você quiser um exemplar desse manual, também entre em contato comigo, me solicita por e-mail. Meu e-mail é muito fácil, é o meu nome, velzimoresk@gmail.com. Velzimoresk, tudo junto, @gmail.com. E lá a gente pode trocar mais informação, ok? Então, muito obrigada. E matarei.